Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast de Conversas Insustentáveis. Bem-vindos. Queremos contribuir com este podcast para uma discussão desempoeirada do tema da sustentabilidade, seja pelo prisma do desenvolvimento sustentável, da mobilidade, das energias ditas limpas ou outros que de alguma forma façam sentido. Nesta primeira semana de conversas, que vamos partilhar ao longo dos próximos episódios, vamos falar sobre a razão de ser deste podcast. Mas antes de mais, proponho que nos apresentemos e falemos sobre o que nos motiva a fazer este podcast e o que nos liga ou não a estes temas da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Hélder, queres começar tu? Posso começar. Portanto, o meu nome é Hélder Soares e o meu interesse aqui na sustentabilidade, no fundo, acaba por ser decorrente da própria atividade profissional que tenho. Nota-se que cada vez mais, tanto na sociedade como nas empresas, esta questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, aparece muito, mesmo às vezes como artifício de venda ou de marketing, e portanto interessa-me o assunto e quis explorar mais e começámos aqui a falar entre nós e apareceu esta ideia do podcast e portanto estou muito entusiasmado por participar neste projeto e vamos ver onde é que isto vai. Chuta a bola para o outro. Agora posso chutar a bola? Está bem, então se calhar Marta. Então, meu nome é Marta Tavares. Aqui o meu interesse pela sustentabilidade começou se calhar mais na vertente social. Durante muito tempo fiz voluntariado, portanto gosto muito desta área mais social e acho que não se deve desassociar o voluntariado e a parte social da palavra sustentabilidade. E gosto muito de falar sobre estes temas, por isso a ideia de criar aqui um podcast acho que é perfeito para nós também debatermos e discutirmos temas, pontos de vista diferentes. E ao trabalhar nesta área, eu trabalho na área como consultora, percebo que as empresas têm um papel muito, muito importante aqui, mas continuo muito apologista de que o nosso papel individual é muito importante e as escolhas que nós fazemos, aquilo que compramos, ditam o nosso voto para aquilo que nós queremos que seja o planeta e sobretudo a nível ambiental. Portanto, acho que isto vai dar aqui alguma discussão também e estou ansiosa por debater estes temas todos convosco. E agora a bola passa para Frederico Mendonça, não é? Exatamente. Frederico, força. Viva. Meu nome é Frederico Mendonça Santos, tenho 44 anos, licenciado em Gestão de Empresas, com pós-graduação em Corporate Finance no ISCTE, no CEMAF, no Centro de Estudos de Mercados e Ativos Financeiros. A minha experiência profissional começa por ser em auditoria e consultoria financeira. Nesse âmbito, que é natural nesse tipo de empresas, fui para um cliente, onde permaneci há 16 anos, na área de logística e transporte. Ao longo do período de experiência nesta empresa, passei por uma fase importante em que era responsável também de compras e de equipamentos, e isso fez-me ter algum contacto com este tema da sustentabilidade, não só ao nível da questão da frota do parque automóvel, da eletrificação do parque automóvel, da descarbonização, da utilização de temas como o IoT, entre outras coisas. E como a Hélder e a Marta também diziam, vamos experimentar fazer este podcast, ver como é que vai correr e falar um pouco sobre este tema que é tão importante. Posso afirmar. E a bola passa outra vez ao Filipe. Agora a bola passa para mim, eu sou o Filipe Machado. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são dois temas indissociáveis que me dizem muito e não é de agora, desde há muito tempo, praticamente desde pequeno, que sempre percebi o papel que cada um de nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, tem para a sociedade em que vivemos. Portanto, e a partir daí a contribuição que nós damos para esse mundo é algo que pode ser refletido em coisas positivas ou não. Portanto, se todos conseguimos ter uma noção da importância do nosso papel na sociedade, se nós conseguimos todos contribuir de forma positiva, vamos conseguir ter um mundo em que vamos encontrar maiores vantagens para todos e de alguma forma cumprir com o propósito de viver em sociedade. Uma sociedade é uma relação de mútuo interesse entre todas as partes e em que todas as partes beneficiam. Não é uma relação em que propriamente uns se aproveitam e os outros trabalham ou sofrem as consequências. E quando olhamos para isso no prisma de planeta propriamente,
isso coloca-nos questões como aquelas que cada vez são mais visíveis hoje em dia, por causa da importância que o tema de sustentabilidade genericamente ganhou, que é, se explorarmos eternamente o planeta a níveis completamente inconcebíveis, vamos chegar a um ponto, eventualmente até ainda na nossa geração, que vamos começar a perceber as consequências disso e vamos, por outro lado, comprometer a possibilidade que as gerações futuras vão ter de viver uma vida com o mesmo nível de liberdade que nós até agora pudemos viver. Eu sinto por aí muito o meu interesse na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável. Já trabalhei em voluntariado, já trabalhei em matérias mais ambientais, em gestão, portanto, felizmente consegui ao longo da vida estar aqui ligado em diferentes prismas e está-me aqui uma visão muitas vezes um bocadinho mais holística do que é normal dentro do setor em particular. E mais do que tudo é como eu digo, acho que é importante o contributo que cada um de nós pode dar para o planeta e para a sociedade em que vivemos. Não sei se vocês estão de acordo ou não quanto a esta importância do nosso papel individual e que cada um de nós pode, de alguma forma, fazer desta própria iniciativa de criarmos um podcast e discutirmos o assunto, é um contributo que cada um de nós, com a sua participação individual, pode dar para levantar a discussão em quem esteja do lado de lá a ver-nos e a pensar pela própria cabeça também, que é que de alguma forma eu posso fazer e contribuir para estas matérias. Claro que sim, claro que sim. Aliás, acho que é este também o driver. Nós não somos aqui, somos partes interessadas porque também somos partes dessa sociedade, não é? E, portanto, não só, ainda há bocado quando eu falava na questão de nós vimos as empresas, os grandes grupos a porem estas palavras, a usarem a sustentabilidade, muitas vezes pensamos, ok, isto é uma coisa que os grandes players é que têm que se preocupar. Não, na realidade tudo começa na base, tem que ser na base. Portanto, são as pequenas ações que nós precisamos fazer, como fazer, por exemplo, um podcast a falar sobre sustentabilidade, que podem nos ajudar também a enquadrar melhor todas estas temáticas, porque há muita informação contraditória, ou melhor, há muito ruído, se calhar eu diria que há muito ruído, muito mediático à volta destes temas, mas efetivamente não há uma discussão sustentável sobre sustentabilidade. Direi assim, passo aqui a expressão. E, portanto, vamos participar e vamos criar esta sinergia. Espero que as pessoas também do outro lado também possam partilhar connosco este desejo. Será que este ruído mediático está de alguma forma a condicionar-nos, se calhar começando por nós individualmente, seja por um lado no sentido de termos mais necessidade de compreender o que é este tema, cada um de nós, e por outro lado, novamente, tentar aprender a separar tal ruído do que é efetivamente concreto e do que é efetivamente positivo? Não sei. Marta, Rodrigo. Sim, há um excesso de ruído. Sim, força, Rodrigo. Não diz isto. Eu diria que há uma linha ténue sempre, porque os temas têm de ser falados e os mídias são aqui uma grande alavanca para os temas serem abordados, sobretudo por quem não está tão habituado a lidar com estes temas, não tem estas preocupações no dia a dia. Portanto, é importante que, existindo barulho e ruído, que se perceba só a diferença entre aquilo que é mesmo real, aquilo que está a ser falado, sobretudo também por empresas e grandes grupos, Hélder, como dizias, que é só falado porque sim, aquilo que hoje em dia se fala sobre sustentabilidade, muitas vezes este ruído é mais o parecer que e não o ser. Portanto, é importante conseguir diferenciar isto e acho que é para isso que também estamos aqui a falar sobre as coisas, para que as pessoas consigam ter este tipo de informação e que se traga estas conversas para cima da mesa de forma simples e clara, e só assim é que nós vamos conseguir fazer com que este ruído também não seja tão problemático, chamemos-lhe assim, porque é mesmo muito importante que continuemos a falar sobre os temas. Portanto, os mídias vão continuar sempre a ter aqui um papel fundamental, pelo menos na minha ótica, mas somos nós também que acabamos por puxar um bocadinho por este ruído ao não compreender e ao não sabermos separar as coisas, aquilo que é real, aquilo que não é assim tão importante, aquilo que está a ser feito só para alguém ver porque o tema de sustentabilidade agora é mais falado, então temos de falar todos. Pronto, e acho que quanto mais conversas tivermos, quanto mais trouxermos isto para os nossos jantares, para os nossos familiares, amigos, falarmos sobre coisas, mais as pessoas começam a perceber estes pequenos termos, estas ideias, e começa-se
a fazer este caminho para também este ruído não afetar tanto a forma como olhamos para a sustentabilidade e não ser já só um tema chato ou que é só falado e já ignoramos, porque está a ser demasiado falado e às vezes por razões que não são as certas. Sim, pegando um bocadinho o que a Marta agora estava a dizer na questão de tornar-se um tema chato, eu acho que isso é um fator importante a ter em conta nos próximos tempos, porque muitas vezes, e há vários exemplos que podemos dar, muitas vezes quando tornamos um tema quase obrigatório de ser falado e quando alguma coisa está na moda, mas quase que nos entra obrigatoriamente nos olhos, neste caso pela televisão dentro, isso passar um tempo torna o tema mais chato e com menos aceitação da população. Isso é um perigo que existe para este tema, mas que por outro lado é necessário e é urgente que as pessoas estejam sensibilizadas para a urgência da questão. Portanto, é difícil esta gestão. Por um lado é muita informação ao mesmo tempo, por outro lado há uma urgência que as pessoas, o comum mortal não está preparado ou não está ainda a olhar para isto com olhos de ver. Não só a nível individual, como o Heller também dizia, mas também o Heller dizia na questão empresarial. Eu acho que este é um tema que está muito na moda nas grandes empresas, mas nas pequenas e médias empresas não está, claramente. As pessoas dizem que estão a olhar para isto, mas não estão e dizem que sim, que é um problema, mas muito mais importante é o dia-a-dia e estes são temas para ficar ainda debaixo da secretária. Portanto, não. Esse é um risco que estes temas trazem para o nosso dia-a-dia. Acho que esse é um tema. Vocês tocaram aí em dois pontos que tinham a palavra pressão. Por um lado é a parte mediática, por outro lado a pressão da atividade, nomeadamente em empresas que não têm tantos meios como se calhar as grandes têm. Por um lado as PMEs podem efetivamente ter dificuldade em aprender aquilo que é preciso aprenderem sobre o tema, porque não têm meios, não têm tempo e a pressão para terem resultados no dia-a-dia é demasiado grande para conseguirem pensar para lá disso, a curto prazo, em muitas PMEs. Por outro lado, a parte mediática, eu acho que evidencia uma dificuldade transversal, que é, se os jornalistas não estiverem completamente à vontade com o tema da sustentabilidade, têm mais dificuldade em falar sobre ele e em falar sobre ele de forma transparente. De alguma forma, se calhar o primeiro problema que há aqui em todo lado, obviamente motivacional, se calhar deste podcast está muito aí, podemos falar disso depois mais à frente, noutras partes da conversa, é efetivamente começar a fazer crescer este conhecimento e democratizá-lo até de alguma forma. Porque eu tenho encontrado mesmo em pessoas da área da sustentabilidade, que ou vêm mais da área do ambiente, ou vêm mais da responsabilidade social, ou vêm até mais da área de governance, algum à vontade num dos pilares, mas depois quando querem falar dos outros para complementar aquele em que estão à vontade, depois também não têm conhecimento, verdadeiramente conhecimento para o falarem e para ligarem as coisas todas. Bem, então se calhar temos aí tópicos para os próximos episódios, não é? Ok, então se estiverem de acordo, vamos ficar por aqui nesta parte da conversa. Ainda há bocado estávamos a falar, isto tem que ser uma conversa dinâmica, não pode ser uma coisa chata. Vamos pôr episódios pequenos de cada vez, que é para as pessoas lá do outro lado. Apresentando aqui um bocadinho o museu, a ideia é tentarmos em cada uma das partes da conversa, ficarmos por volta dos 15 minutos e passar para uma pergunta dentro do mesmo tema e explorar um tema em cada semana. Portanto, pegando então aqui nesse ponto, para quem nos estiver a ver ou ouvir do lado lá das câmaras, acompanha a continuação dos próximos episódios, onde vamos responder a questões como qual a importância destes temas da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, como pode um podcast contribuir para a sua discussão. Obrigado por terem assistido, deixem-nos a vossa opinião ou questões na caixa dos comentários e contribuam também para estas conversas. Muito obrigado. Obrigada.